Você conhece o Pennywise, o palhaço, o pesadelo, mas o que poucos sabem é que essa criatura não nasceu do medo, ela o criou. Escondido por trás de uma roupa de palhaço e um sorriso sinistro, existe um ser que desafia a lógica, a ciência e até mesmo a realidade. Algo tão antigo que já vagava entre as estrelas antes que a Terra sequer existisse. Com a série Welcome to Derry estreando, a gente precisa mergulhar no verdadeiro horror por trás da fantasia. Quem ou o que é o Pennywise? De onde veio essa entidade que transforma o pavor em alimento? E por que a cidade de Derry está sempre presa no seu ciclo de morte e esquecimento? E mais, eu vou revelar aqui para vocês os poderes dessa entidade cósmica. Tem habilidades tão absurdas que fazem qualquer outro monstro parecer brincadeira de criança. Imagina você viver em um mundo que você não sabe o que é realidade. Eu ia ficar doida, não sei vocês. Nesse vídeo você vai descobrir que o terror tem raízes muito mais profundas e cósmicas, é claro. Mas antes de começar, você já sabe, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu for postando aqui para vocês. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayla Motinho. Bora voltar do início de tudo. Muito antes da Terra existir, o Pennywise, ou melhor, o Witch, surgiu de uma dimensão fora do nosso universo, conhecida como Macroverso. Esse lugar é descrito como um vazio imenso que envolve e contém o nosso universo inteiro, semelhante à chamada escuridão Todasha, acho que é assim que fala, da série A Torre Negra, aquele vazio interdimensional. Dentro desse Macroverso, o Witch habitava uma região chamada Deadlights, um espaço que não era apenas a sua moradia, mas também a sua verdadeira forma. Essa informação é essencial para a gente entender o que o Pennywise realmente é. O palhaço é só uma fachada pra gente, enquanto o Deadlights representa a sua essência mais pura e incompreensível. Eventualmente, essa entidade deixou o Deadlights e cruzou o Macroverso até colidir com a Terra em um evento catastrófico há milhões de anos, bem antes dos primeiros humanos. A queda aconteceu onde hoje é Derry, no estado do Maine. Desde então, ela permaneceu adormecida sobre a superfície, esperando pacientemente até que os humanos evoluíssem, que é o seu prato preferido. Acredita-se que o Witch seja uma das 6 entidades demoníacas elementares criadas por Gunn, a força suprema do multiverso do Stephen King. O seu oposto direto é o Maturin, a tartaruga cósmica que acidentalmente criou nosso universo após vomitá-lo durante uma crise de estômago. Pois é, bem esquisito, né, isso? O Maturin representa o equilíbrio e a criação e o Witch personifica o caos e a destruição. Foi no ano de 1715, com a fundação da cidade de Derry, que o Witch despertou do seu sono milenar. A partir daí, ele estabeleceu um ciclo constante. A cada 27 a 30 anos, a criatura acorda, se alimenta por cerca de um ano e meio e retorna ao estado de hibernação para recuperar a sua energia. E esse padrão se repetiu como um relógio ao longo de toda a história da cidade. Durante seus períodos de atividade, ele escolhe cuidadosamente as suas vítimas e aterroriza até matá-las. As crianças são suas presas favoritas, já que os seus medos são mais intensos e fáceis de transformar em manifestações físicas. Como o próprio Pennywise afirma, o medo tempera a carne. Em 1851, John Marston envenenou a sua família inteira antes de se matar. O tiroteio da gangue Bradley em 1929, o incêndio na Black Spot, um clube criado por soldados negros queimado por supremacistas brancos em 1930. Até mesmo o caso do lenhador Claude Harold, que eliminou 12 homens com um machado em 1904, tem ligações com a entidade. Testemunhas relatam ter visto um sujeito engraçado durante o linchamento do assassino. Sempre que o Witch desperta, uma tragédia atinge Derry. Às vezes é provocada por um desastre natural, em outras simplesmente aparece quando sente fome. Mais estranho ainda é o fato de que os moradores da cidade parecem esquecer os horrores com o tempo, como se houvesse uma névoa de amnésia coletiva cobrindo os eventos do passado. Pois é, se eu visse o primeiro evento estranho ali, eu já tinha fugido faz tempo daquela cidade. Como eu falei pra vocês lá em outras redes sociais, eu já assisti os primeiros episódios e assim, eu posso falar por mim mesma aqui que eu amei a série. Eu acho que tem muito pra explorar, se seguir no mesmo caminho que tá seguindo, eu acho que vai dar muito certo. E, ai gente, eu não posso dar spoiler, mas enfim, eu tô amando a série, é isso. Quando vocês forem assistir, vocês voltem aqui e comentem o que vocês estão achando, se achou ruim, se achou boa, pode comentar aqui. Agora bora falar sobre o que realmente torna essa entidade tão apavorante. O Pennywise possui uma gama de habilidades tão vastas
que faz com que a maioria dos seres sobrenaturais pareçam amadores em comparação com ele. A mais marcante dessas habilidades é, sem dúvida, a capacidade de mudar de forma. O Witch pode assumir qualquer aparência, desde pessoas conhecidas até monstros saídos de um pesadelo mais profundo seu. A criatura se alimenta do medo e, para isso, transforma os piores temores das suas vítimas em realidade. No livro, ele assume mais de 30 formas diferentes: lobisomens, múmias, vampiros, leprosos, tubarões, morcegos, criaturas das sombras, e a lista é praticamente infinita. Ele pode também aparecer como entes queridos falecidos, como quando ele se manifesta como George para torturar o Bill. Ou como a Beverly adulta revivendo os abusos do seu pai. As formas assumidas são limitadas apenas para a imaginação daquela vítima. E durante essas transições, o corpo da criatura se torna uma massa amorfa alaranjada, algo mais próximo da sua forma verdadeira do que qualquer disfarce. E o mais assustador, ele pode se manifestar em vários lugares ao mesmo tempo, desafiando completamente as leis da física. Além da metamorfose, o Pennywise é altamente telepático. Ele consegue ler emoções, memórias e, em alguns casos, até manipular pensamentos. Usando esse poder, ele planta ideias diretamente na mente das suas vítimas e se comunica mentalmente com elas, como ele fez com o Rich na biblioteca e com o Harry no hospital psiquiátrico. O seu controle mental é tão poderoso que ele consegue influenciar o comportamento de toda a cidade de Derry, fazendo com que os cidadãos simplesmente ignorem o terror ao seu redor. Pessoas com vontade fraca ou sem coragem são especialmente vulneráveis para ele. Ele também pode possuir corpos, como ele fez com Norbert Keane, para manipular o Ed e fazer ele sair de Darryl. Outra habilidade letal é a criação de ilusões sensoriais completas. Não se trata apenas de imagens, essas ilusões têm cheiro, têm som e, em alguns casos, elas podem causar danos físicos reais. Elas só cessam quando a vítima consegue romper completamente o medo e enxergar a realidade. E, claro, tem também os Deadlights, a sua arma mais assustadora. Ao expor para suas vítimas aquelas luzes laranjas que giram na sua garganta, a criatura consegue paralisar, enlouquecer ou até deixar o alvo em coma. A Beverly e o Rich sobreviveram a esse contato, mas eles ficaram severamente abalados. E a gente não pode esquecer que o Pennywise também é praticamente imparável. Ele possui força, velocidade, reflexos, resistência e regeneração sobre-humana. Ele já foi esfaqueado na cabeça, baleado, espancado e sempre voltou. Afinal, ele não é uma criatura física no sentido comum. Agora bora falar sobre as fraquezas dessa entidade. Apesar de todo esse poder, o Pennywise não é invencível. E é justamente isso que torna ele ainda mais fascinante. Sua primeira fraqueza está nas formas que ele assume. Ao se transformar em algo, a criatura também adota a sua vulnerabilidade. Por isso, quando ele virou lobisomem, ele foi ferido com balas de prata, que no caso os projéteis foram improvisados feitos com brincos derretidos pelos membros do Clube dos Otários. Outra vulnerabilidade está no poder da crença. O Pennywise se alimenta da imaginação e do medo, mas essas mesmas forças podem ser usadas contra ele. Se alguém acreditar com convicção que algo pode feri-lo, então pode. O Ed, por exemplo, usou sua bombinha de asma como se fosse um frasco de ácido, e por acreditar nisso com total fé, ele conseguiu desfigurar o rosto da criatura. A mente humana, quando guiada por coragem e imaginação, se torna uma arma poderosa nessa história. E existe também nessa história a figura do Maturin, a tartaruga cósmica considerada a sua contraparte e inimiga natural. Embora o Maturin tenha morrido ao se engasgar com um novo universo, a sua influência ainda paira no universo do King. Durante o ritual de Judge, um confronto mental entre o Pennywise e o protagonista, o Bill recebe a orientação espiritual do Maturin, e esse ritual é simbólico. Os dois lados trocam mordidas metafóricas e contam piadas até um deles rir primeiro. Quem ri perde, e é uma batalha que acontece dentro do macroverso e testa a vontade de ambos, que eu achei bem esquisito esse teste, né? E por fim, o Pennywise parece estar limitado geograficamente, a sua influência não ultrapassa os limites de Darryl. É como se ele estivesse preso ali, talvez por forças cósmicas que trouxeram ele para a Terra. E apesar de ser uma força ancestral, ele pode ser ferido não fisicamente, mas pelo poder coletivo da coragem, da união e da amizade. Agora, sobre como o Pennywise realmente é. Quando a gente pensa no Pennywise, a primeira imagem que vem à mente é a do palhaço sinistro, com
aquela roupa com mangas bufantes, os pompons, a gola franzida, o rosto branco com um sorriso vermelho, do cabelo ruivo. Esse visual clássico foi inspirado em figuras como Ronald McDonald, o Bozo e até o serial killer John Wayne Gacy, que se fantasiava de palhaço. Na adaptação de 2017, interpretada por Bill Skarsgård, o Pennywise tem um visual ainda mais perturbador, inspirado em palhaços da ópera italiana. Os olhos alaranjados, que frequentemente se moviam em direções opostas, contribuem para sua aparência muito desconcertante. As linhas vermelhas que descem do topo da cabeça até os cantos da boca dão a sensação de que o rosto está rachando, prestes a se abrir. Mas é importante lembrar uma coisa, o palhaço é apenas uma fachada ali, uma isca. O Pennywise escolheu essa forma porque costumava atrair e assustar as crianças e ao mesmo tempo era uma armadilha perfeita para ele. Ele se apresentava como o Sr. Robert Gray, ou Pennywise o palhaço dançarino. E ele pode ter sido uma pessoa real ou apenas uma persona inventada pela entidade. Quando o Clube dos Otários finalmente enfrenta a criatura no seu covil, tanto na infância quanto na vida real, eles têm um vislumbre da sua suposta forma verdadeira. Uma aranha gigantesca e com ovos espalhados pelo ninho. E essa imagem horrenda representa o mais próximo que a mente humana consegue enxergar da real aparência da entidade. O livro sugere que, embora o Witch se apresente como masculino e seja chamado de ele, a sua forma de aranha indica uma biologia feminina por conta da capacidade de pôr ovos. E isso mostra que a criatura transcende o conceito do gênero humano. Ela é o que quiser ser ou precisar ser. Mas a forma da aranha, assim como a do palhaço, não é a sua aparência real. A verdadeira essência da criatura são deadlights, uma massa de luzes alaranjadas em constante movimento. As deadlights existem fora do nosso universo em uma realidade paralela chamada Todasht Darkness. O Bill chegou a ver essa essência durante o ritual de Shud e descreveu uma criatura infinita, feita de luzes e pernas peludas que se arrastam eternamente. A Beverly, quando exposta às deadlights, entrou em um estado catatônico, já o Henry perdeu completamente a sanidade. O contato com as deadlights é como encarar um núcleo do terror cósmico, algo tão incompreensível e primitivo que o cérebro simplesmente não consegue processar. O cérebro humano, tentando dar sentido a essa visão impossível, ele cria imagens como a aranha ou o palhaço, e durante as mudanças de forma, algumas testemunhas revelam ver a entidade em um estado intermediário, como uma massa gelatinosa laranja. E essa condição pode ser a mais próxima da sua forma verdadeira dentro do nosso plano de existência. Agora, internamente, a criatura também não segue nenhuma anatomia tradicional. A sua boca pode abrir em múltiplas fileiras de dentes, revelando os deadlights em sua garganta, e ele não possui órgãos no sentido humano e não precisa de comida. Ele se alimenta da energia psíquica gerada pelo medo, embora também consuma carne. E durante a hibernação, o Pennywise parece se desconectar parcialmente, e mesmo dormindo, ele não envelhece, não apodrece, ele apenas permanece esperando a próxima geração de vítimas dele. Agora que você tem uma visão completa de quem, ou melhor, do que é o Pennywise, fica claro que a gente está lidando com algo que vai muito além de um monstro ou de um vilão típico. É uma força cósmica ancestral, uma entidade moldada pelo caos e pela destruição, que caiu na Terra por acidente e transformou a cidade de Darrow em seu território de caça. E a genialidade do Stephen King está justamente em misturar o horror sobrenatural com elementos de ficção científica e existencialismo. O Pennywise representa o medo em sua forma mais pura, irracional, incontrolável e invisível. Ao longo dos séculos, ele adaptou as suas estratégias, aprimorou suas técnicas de manipulação e refinou seu ciclo de 27 anos para se alimentar com o mínimo de resistência possível. É essa mistura de mistério, poder absoluto e horror incompreensível que torna o Pennywise uma das criaturas mais memoráveis do terror moderno. E com a chegada da série Welcome to Darrow, a gente vai ter a chance de explorar ainda mais essa mitologia. E aí, o que você acha dessa ameaça alienígena que se esconde por trás de um rosto pintado? Estão animados para ver o que vem por aí? Me conta aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, já mete o dedo no like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade por aqui. E ó, quer fortalecer ainda mais o meu trabalho? Vira membro aqui no canal, você ganha um selo exclusivo nos comentários e o seu nome pode aparecer aqui nos próximos vídeos. E claro, você ainda assiste tudo antes de todo mundo aqui. É só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição. Ah, e tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.